Seja com a graça e a paz do Senhor. E convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis. Alguns meses atrás nós estávamos no capítulo 36, então vamos retomar Gênesis 36. Nós já meditamos até o verso 19, então hoje nós começaremos a leitura para a nossa meditação no verso 20. Gênesis 36, do verso 20 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus: São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ézer e Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Timna. São estes os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Zefô e Anã. São estes os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Aná: Dizon e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São estes os filhos de Ézer: Bilã, Zaavã e Acã. São estes os filhos de Dizã: Uz e Arã. São estes os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ézer, o príncipe Dizã. São estes os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Oremos. Pai querido, nós te damos graças por estarmos neste local que é consagrado para a glória do teu nome, para o culto que é devido a ti e para também ouvirmos a tua voz, pois sabemos que o Senhor nos fala, pois a Bíblia é a tua palavra. No entanto, ó Deus, esta voz só será proclamada e ao mesmo tempo ouvida pelo poder do Espírito que fala quando a palavra é fielmente pregada, e do Espírito que convence o coração dos pecadores através da iluminação do nosso coração. Por isso, ó Deus, nós primeiramente reconhecemos que nenhum de nós é capaz de te ouvir, a não ser que o Senhor mesmo nos dê ouvidos para ouvir a tua voz. E também, ó Deus, nós assim te suplicamos: dá-nos, Senhor, graça, para que o Senhor fale conosco e para que nós sejamos mansos, obedientes, ouçamos a tua voz e coloquemos a tua palavra em prática, tendo nela, ó Deus, nossa fé e confiança, aceitando-a de todo o coração, reconhecendo os nossos pecados quando a palavra nos confronta, e assim, ó Deus, recebendo de ti a direção, o perdão e uma vida santificada para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor. É o que te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este capítulo nos fala dos ídolos que seduziram Esaú e sua família e que foram responsáveis por fazer Esaú deixar de ser parte do povo de Deus e se tornar um ímpio. Quando lemos genealogias, às vezes não entendemos o porquê delas na Bíblia, mas a ideia central de todo este capítulo 36 é apresentar uma comparação entre Esaú e a nação que surge a partir dele, a nação dos idumeus, com a nação de Israel que surge de Jacó, e também fazer esse contraste. Veja, Jacó e sua família se tornam o povo de Deus, Esaú e sua família se tornam mais uma nação ímpia, embora os dois recebessem a mesma promessa, fossem filhos gêmeos do mesmo pai, Isaque, e netos daquele que recebeu a promessa, que foi Abraão.
mas tiveram caminhos tão diferentes, tão contrastantes. E o ídolo que nós temos aqui dos versos 20 a 30, embora uma leitura mais superficial do texto não nos transpareça isso, é influência. A influência. Esaú buscou ser um homem influente e foi influenciado. Ele buscou ter influência sobre o mundo de seus dias. Seus filhos buscaram ser pessoas reconhecidas, notadas, pessoas que são admiradas, e nisto eles foram absorvidos pelo mundo. Eles foram totalmente influenciados pelo mundo. É interessante falar de influência em nossos dias, porque nós vivemos em dias em que este ídolo da influência tem se tornado tão poderoso que ser um influenciador hoje é uma profissão. Veja, pela primeira vez na história, ser alguém que se declara eu sou um influenciador, torna-se agora um meio de vida, uma profissão, os chamados influenciadores digitais. O que você faz? Eu sou influenciador. Eu divulgo ideias, eu influencio pessoas, eu me exibo, eu mostro quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço, meu estilo de vida. Sou admirado, tenho uma multidão de seguidores e vivo disso. Esse é meu trabalho. É interessante notar, meus irmãos, que embora este ídolo seja um dos ídolos mais benquistos em nossa época, ele é um ídolo que sempre habitou no coração dos homens, como aqui nós podemos perceber e haveremos de perceber na vida de Esaú e de sua família. Mas voltemos-nos aqui para o texto. Veja, nós temos diante de nós uma genealogia, a história de um homem e de seus descendentes. E estes textos da Bíblia, vamos reconhecer, quando nós estamos lendo a Bíblia e chegamos nas genealogias, estes textos nos parecem geralmente textos chatos, não é assim? Textos enfadonhos, textos que nós lemos, nós até aceitamos, é palavra de Deus, deve estar ensinando alguma coisa, mas eu não estou aprendendo muita coisa. Não tem sido um texto que me edifica em sua leitura. Isto é verdade para todas as genealogias bíblicas, ainda mais para esta. Porque percebam, meus irmãos, esta genealogia que está diante de nós é de um personagem que não é citado na Bíblia. Não é um personagem importante da Bíblia, não é alguém que faça parte do povo de Deus, é um obscuro homem cujo nome era Seir. Não é descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó. Seir era um cananeu, um habitante da terra de Canaã, e que se tornou um homem importante em Canaã, principalmente por sua relação com um dos filhos de Isaque, no caso, Esaú. Simplesmente por esta razão, a genealogia deste importante cidadão cananeu, deste pai de 7 príncipes de Canaã, é aqui relatada. Portanto, meus irmãos, embora as genealogias nos pareçam textos sem muito proveito em nossa vida espiritual, nós devemos sempre nos lembrar de que toda a Escritura é palavra inspirada de Deus, e por isso toda ela é útil para o nosso ensino e edificação. Este capítulo 36 de Gênesis, ele é colocado num ponto muito importante. Este capítulo aqui de Gênesis marca a transição da história de Jacó para a história de seus filhos. Nós temos aqui o ponto final na história de Jacó. A partir do capítulo 37, as personagens principais serão os filhos de Jacó, em especial José e Judá. Veja, por que Deus quis, no ponto final da história de Jacó, contar a história de Esaú? Qual foi o motivo do Espírito Santo dar tanto destaque a Esaú e a sua família, ocupando todo um capítulo da Bíblia em uma posição tão importante do livro de Gênesis, para ensinar o povo de Israel e também nós crentes hoje? O propósito aqui, meus amados irmãos, é mostrar um ensino para o povo de Israel, que é o seguinte: em primeiro lugar, a promessa de Deus é eficaz, independente do homem. Deus não prometeu a Abraão fazê-lo o pai de nações, o pai de povos? Esaú se tornou uma nação, assim como Ismael antes dele. Esaú não merecia nada disso.
Esaú nem mesmo buscava a Deus, mas Deus é fiel à sua promessa. Aquilo que ele prometeu a Abraão, ele está cumprindo. Ele fez de Ismael uma nação, ele fez de Esaú uma nação, ele fará de Jacó uma nação, e pela nação que virá de Jacó, ele abençoará todas as nações, todas as famílias da terra. Deus cumpre sua palavra, independentemente dos méritos humanos. Esaú era um homem réprobo, um homem ímpio, um homem impuro, mas mesmo assim, por causa da palavra de Deus, Deus o fez prosperar, crescer e se tornar poderoso. Portanto, Israel e nós devemos confiar nas promessas de Deus. Se Deus age de maneira tão fiel, cumprindo a sua palavra, até mesmo na vida daqueles que não o buscam, será que Deus vai nos desamparar? Veja, Israel leu estas verdades pela primeira vez quando estavam no deserto. Estas palavras são consoladoras. Se Deus tornou Esaú uma nação, será que ele vai desamparar o seu povo? Óbvio que não. Deus é fiel. Mas por outro lado, aqui também há um alerta para o povo de Deus. Apesar de todas as bênçãos que Esaú recebeu, ele se desviou da fé. Seus filhos se tornaram apóstatas. Eles abraçaram os ídolos do mundo e se tornaram semelhantes a estes ídolos. Portanto, há um alerta. Não é porque Deus está nos abençoando com bênçãos materiais, em nossa família, com as coisas desta vida, que nós podemos, então, andar sem vigilância. Não, é preciso constantemente vigiar, porque até mesmo aqueles que nascem no seio da igreja, no meio do povo da aliança, tais como Esaú e Ismael, podem ter uma linhagem de pessoas que se desviam da presença do Senhor. Podem se perder, ou eles mesmos, ou então suas famílias. Veja, Ló continuou sendo um homem que temia a Deus, mas o que foi feito da família de Ló? Dele surgiram nações que também eram inimigas do povo de Deus, nações que não temiam o nome do Senhor. Então, há aqui uma palavra de conforto nesse capítulo 36, mas também uma palavra de alerta. Portanto, meus irmãos, este capítulo, ele serve de maneira muito pastoral ao coração de Israel na antiguidade, mas também ao coração da igreja hoje. Principalmente, esta é a ênfase, para nos lembrar dos cuidados que devemos ter em relação aos ídolos deste mundo, aos ídolos do mundo. Percebam, no início do capítulo, Esaú estava junto com seu pai, até a sua morte. Ele era um homem já de uma vida dupla. Ele habitava em Canaã, nas tendas de Isaque, mas ele já tinha um segundo domicílio, como somos informados no episódio em que Jacó se encontra com Esaú. E Esaú diz: olha, eu estou indo para a minha terra, em Seir, no Monte Seir. Então ele habitava em Canaã e ele habitava em Seir. Ele estava, como nós falamos aí no evangeliquez, com um pé na igreja e um pé no mundo. Ele estava lá e cá. Mas, então, no versículo 6, o texto nos informa que ele aumenta tanto suas riquezas, que a terra de Canaã já não o comporta, e ele toma uma decisão. Ele vai para Seir. Ele escolhe uma vida com os ímpios. Ele escolhe um modo de vida mundano. A idolatria pelas riquezas o leva para o mundo. Nos versículos 9 a 19, então, nós percebemos que no mundo ele adquire poder, projeção. Porque aqui nos versos 9 a 19, nós temos um relato da história dos filhos e netos de Esaú. Ele tem 3 esposas que vão lhe dar filhos e 12 netos. Percebam, assim como Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, assim como Ismael teve 12 filhos que foram 12 príncipes nômades, também Esaú tem 12 netos que se tornarão 12 príncipes. Ele tem riquezas, ele tem poder.
Parece que tudo vai bem no mundo. Desse modo, então, Esaú abandona a terra da promessa e agora ele adora estas duas novas divindades, riquezas e poder. O local onde ele residia nos é informado no verso 8. Veja lá no verso 8, para onde Esaú se transferiu. Diz lá, então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Então o lugar de sua habitação era o monte Seir, que depois vai ser chamado de terra de Edom. A terra de Edom, a terra da nação que foi gerada a partir de Esaú. E onde ficava este monte Seir? Ele ficava numa região sudeste em relação a Canaã, para o oriente. Meus irmãos, é muito interessante essa mudança de curso na vida de Esaú, que sai da terra da promessa e agora ruma para o oriente. Esta linguagem de alguém indo para o oriente em Gênesis é uma linguagem que não é apenas geográfica, mas também simboliza o afastamento de Deus. Gênesis, quando mostra alguém migrando para o Oriente, quer nos dar a entender que aquela pessoa se afasta da presença de Deus. Começando na queda, em Gênesis 3:24. Quando Adão e sua mulher Eva são expulsos do jardim, eles são expulsos em direção ao Oriente. E na porta do santuário, que é o Éden, no Oriente, há um anjo e uma espada flamejando, guardando o jardim. Caim também, após matar o seu irmão Abel e fugir da presença de Deus, lá em Gênesis 4,16, diz que ele vai para a terra de Nod, que fica no Oriente. E os habitantes de Babel, quando se rebelam contra Deus para formarem aquela cidade e construírem aquela torre, em Gênesis 11:2 diz que eles foram para uma planície chamada Siná, no Oriente. Mais uma vez, no caso de Ló, quando ele se afasta de seu tio Abraão para seguir a cobiça dos seus olhos, que contempla as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, que deseja adquirir mais rebanhos e riquezas, para onde Ló vai? Em Gênesis 13:12, ele vai para Sodoma, que ficava a oriente da terra prometida. Ismael, da mesma forma, não permaneceu na terra da promessa. E em Gênesis 25:18 é dito que os descendentes de Ismael migraram desde o Egito até a Arábia, que fica no Oriente. E agora também Esaú vai para o lado oriental, habitar no monte Seir. Agora, neste verso 20, que nós somos informados por que o monte chamava Seir. A impressão que podemos ter numa primeira leitura é que o nome do Monte Seir era simplesmente uma homenagem a Esaú, já que a palavra Esaú e Seir tem a mesma raiz na língua hebraica, que significa peludo, cabeludo. Então Esaú é o peludo, Seir é o lugar em que mora o peludo. Mas o texto nos diz que este Monte Seir não recebeu este nome em homenagem a Esaú, mas a um outro cabeludo. A uma outra pessoa que tinha uma cabeleira muito conhecida em sua época, que se chamava Seir. Veja que o verso 20 nos diz que o lugar em que Esaú morava, o Monte Seir, recebeu este nome por causa de um homem, cujo nome era Seir, que teve 7 filhos que eram príncipes naquele lugar. Seir, o Oreu, que era alguém de Canaã, um cananita. Mas, antes de analisarmos esta genealogia, os irmãos devem perceber que a estrutura dela é idêntica à estrutura da genealogia de Esaú, que vai dos versos 9 a 19. Como que elas são organizadas? Primeiramente, é narrado a descendência daquele personagem principal, os filhos e os seus descendentes, de Esaú, nos versículos 9 a 14, e de Seir, dos versículos 20 a 28. E, em segundo lugar, é dado um destaque a estes filhos no final da genealogia, mostrando que muitos deles se tornaram príncipes, chefes em sua geração. Os filhos de Esaú se tornaram príncipes, versículos 15 a 19, assim como eram príncipes os filhos de Seir, versículos 29 e 30.
Veja, meus irmãos, que estas duas genealogias estão colocadas como um espelhamento, como se fosse uma imagem diante de um espelho. A ideia aqui é mostrar uma profunda identificação entre Esaú e Seir. Eles já têm um nome que tem o mesmo significado, eles já têm uma família que se desenvolve de uma mesma forma, e eles já obtêm aquilo que o seu coração deseja, poder e influência, porque tanto Esaú quanto Seir têm filhos que se tornam príncipes, homens poderosos, homens celebrados. A ideia é que Esaú não é a mesma pessoa que Seir, mas Esaú se tornou igual a Seir, porque ele adorava os mesmos ídolos de Seir, riquezas, poder, prazeres, enfim, este mundo. Na medida em que alguém se afasta de Deus e se aproxima dos ímpios, e entra em relação com eles, e vive segundo o mundo, ele se identifica com o mundo e se torna um mundano. Esta é a ideia que estas duas genealogias nos apresentam. Portanto, meus irmãos, dado toda esta introdução para entendermos a importância deste texto e a maneira de lermos e obtermos proveito desta genealogia, qual a verdade central que podemos então extrair destes versículos de 20 a 30? Aqui nós aprendemos que o coração do ímpio, o coração dos ímpios, sempre busca influência e reconhecimento no mundo. Os ímpios buscam influência e reconhecimento no mundo, e ao fazerem isto, se tornam parte do mundo. Aquele que busca influência é influenciado. Aquele que busca reconhecimento se torna escravo deste mundo. Isto acontece na vida de Esaú, infelizmente. Um homem que nasceu debaixo da aliança, mas que desde jovem desprezou as coisas de Deus, vendendo sua primogenitura, trocando-a por um prato de lentilha, recebendo então um apelido terrível que o lembra deste fato terrível de sua apostasia, Edom, que significa vermelho, fazendo alusão àquele ensopado vermelho. Este homem, ele buscou o mundo, buscou influência no mundo, e o mundo o influenciou, e o mundo o tornou semelhante aos ímpios. Essa genealogia, então, nos mostra essa verdade, primeiramente, nos versículos 20 e 21, quando aqui Seir é destacado, e aqui nós aprendemos que os ímpios buscam influenciar, porque Esaú foi viver na terra deste Seir, o Oreu. A palavra Oreu significa simplesmente não uma nacionalidade, mas um modo de vida. Seir, na verdade, era um cananita, mas ele é chamado de Oreu, porque Oreu quer dizer aquele que habita em cavernas. Um habitante de cavernas. Quem tem a oportunidade de viajar para Israel e visita as regiões que outrora eram a terra de Esaú, Monte Seir, vão perceber que era uma região de muitas montanhas, montanhas cheias de pedras, cascalhos, cavernas e encostas, uma terra de difícil acesso, em que não havia possibilidade nem para a agricultura, nem para a pecuária, a não ser a criação de carneiros, de bodes. Uma terra bem inóspita. Agora, nós nos perguntamos, por que alguém habitaria num lugar assim? Em montanhas escarpadas, cheias de pedras, com cavernas. Porque aquele lugar, embora não fosse propício para o trabalho do campo, era um lugar propício para a guerra e para uma vida militar. Os militares sabem que em um campo de batalha não há posição melhor do que uma posição alta e bem segura, bem escondida. E assim era a região de Seir. Então, do que viviam aquelas pessoas? Já que não podiam plantar, não podiam criar gados, do que elas viviam? Elas viviam de roubar. A economia de Seir era, no período da colheita,
nos períodos de prosperidade das nações vizinhas, eles desciam de suas montanhas, atacavam os povos vizinhos, roubavam tudo o que eles tinham e voltavam para suas fortalezas. E ninguém era louco de tentar subir ali, porque se subisse, morria. Lá de cima jogavam pedras, jogavam lanças, flechas, era impossível subir a Seir. Ao ponto dos habitantes de Edom se orgulharem de habitarem em uma montanha que era a sua fortaleza, cheias de cavernas e de lugares que eram de dificílimo acesso. Os nomes dos filhos de Seir, o significado destes nomes, já indicam este modo de vida deles. Vejam, 2 filhos aqui nomeados têm um nome que tem o mesmo significado, que são Dizon e Dizan, que significa cabra da montanha, mostrando que eram homens ágeis para subir, para escalar, para fugir, para se retirar de seus inimigos. Cabras montesas. E um dos outros filhos tem um nome também muito interessante, Sobal, que quer dizer aquele que é errante, aquele que vive vagueando. Percebam, não eram pessoas que estavam ligadas à terra, ao trabalho, eram homens errantes, eram homens que viviam a vida treinando, eram guerreiros. Muitas vezes naquela região haviam exércitos mercenários que eram alugados e a economia daquele lugar se baseava no treinamento militar e no botim, que é o espólio daqueles povos que eram atacados. Agora, o nome mais interessante é o nome Zibeão, que significa ladrão. Dá um nome desse para um filho, só mostra que esse Seir não era boa pessoa, né? Qual vai ser o nome do seu filho? Ladrão. Por quê? Porque é disso que nós vivemos, os saqueadores. Nós somos saqueadores. Eles se orgulhavam disso, de terem uma montanha poderosa, uma fortaleza. Meus irmãos, nesta região ficavam as fortalezas mais poderosas da Palestina. Na guerra dos romanos, muitos anos depois, contra os judeus, o último local que caiu ficava nesta região. A célebre fortaleza de Massada, que era uma fortaleza totalmente esculpida nas rochas da montanha. Foi o último lugar que os exércitos romanos conseguiram invadir. Então, era um lugar poderoso. E Esaú, ele quer se envolver com estas pessoas. Ele quer viver o modo de vida delas. Esaú não era um caçador, não era um homem aventureiro. Veja que vida boa, eu vou ficar igual Jacó, criando gado, passando raiva, dando doença, vacinando o bicho, ir lá buscando boi 4 horas da manhã, tirando leite. Eu não, eu vou ficar caçando, o dia que não tiver nada, eu sou forte, eu pego o meu exército, vou ali naquela vila daqueles agricultores bobões, tomo tudo deles, levo para minha batalha, para minha fortaleza, faço um churrasco, acabou o churrasco, eu vou lá e pego de novo. Eles viviam assim. Meus irmãos, haviam vários povos da antiguidade cuja base da economia era a guerra. E não é assim que tem acontecido em nosso mundo atual, em que nações têm se enriquecido, tendo uma economia fundamentada na guerra. Assim viviam aqueles homens. Mas é interessante notar que, embora Seir, o peludo, tivesse estes filhos poderosos e habitasse em um lugar poderoso, como foi, diz o versículo 21, que aquele lugar, Seir, se tornou a terra de Edom. Seir pertencia a Seir. Mas agora, embora o nome do lugar seja mantido em homenagem ao seu colonizador original, não é mais a terra de Seir, é a terra de Edom, que é Esaú. Isto nos é informado em Deuteronômio 2,12. Ali em Deuteronômio, antes do povo de Israel entrar em sua terra, é dito: Deus deu a terra de Seir a Esaú, aos seus filhos, porque eles tomaram com guerra das mãos dos horeus. Olha que coisa interessante. Esaú se uniu com estes homens maus, e com o tempo ele se tornou inimigo destes homens, guerreou contra eles e os conquistou. O mundo é assim, meus irmãos. Quando as pessoas são influenciadas pelo mundo, elas acham que no mundo vão encontrar verdadeira amizade, amor, compreensão. O mundo me entende, eles me aceitam como eu sou, eles aceitam minha sexualidade, eles aceitam minha forma de ver o mundo, eles aceitam quem eu sou. Mas rapidamente o mundo vai, usando essa linguagem moderna, vai te cancelar. Esaú cancelou Seir. Começaram como amigos, terminaram como inimigos.
Veja o que diz lá Deuteronômio 2:12. Como termina esta história de amizade, esta história de aliança, esta história de amor mundano. Os horeus, que são os habitantes da caverna, também habitavam outrora em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Vejam só, os horeus habitavam ali, eles eram amigos de Esaú, eles eram povos aliados, eles eram a mesma família, mas de repente, quando os interesses conflitaram, eles começam a se morder e a se devorar, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, em relação aos crentes que vivem na carne. Cuidado, porque se vocês viverem na carne, vocês vão começar a se morder e a se devorar. Percebam, meus irmãos, que os ímpios buscam influenciar, mas são tragados pelo mundo. Mas os ímpios também buscam reconhecimento. Veja como Esaú busca reconhecimento, associando-se com Seir e a sua família. A partir do verso 22 a 28, o texto trata dos descendentes dos filhos de Seir. Então, a primeira geração, os 7 filhos de Seir, são aqui enumerados nos versos 20 e 21. Mas a partir do 22, nós temos os netos de Seir. São 20 netos narrados aqui. Na verdade, 19 homens e uma neta, chamada Oholibama. Percebam, meus irmãos, que nesta narração de 20 netos, 2 mulheres são mencionadas. E geralmente, quando mulheres são mencionadas em genealogias, é porque essas mulheres têm um papel destacado na história. Não é assim na genealogia do nosso Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1? Quando algumas mulheres importantes são mencionadas, ali é mencionada Tamar, também ali é mencionada Raabe, Batseba e, por fim, Maria. Aqui 2 mulheres são mencionadas. Percebam quem são estas mulheres. Em primeiro lugar, nós temos uma mulher chamada Timna. Timna é mencionada aqui, no versículo 22. E, em segundo lugar, por 2 vezes é mencionada uma outra mulher chamada Oholibama. Oholibama é mencionada no versículo 25. Os irmãos podem perceber aí. Agora, por que o nome delas aqui é trazido? Porque estas mulheres aparecem na genealogia anterior. Vejam o versículo 2. Quem é esta Oholibama? Veja, no versículo 25 é dito, Oholibama é a filha de Aná. Agora voltem para o verso 2. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon Eteu, e Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Vejam, meus irmãos, como Esaú foi ter contato com este povo de Seir, casando com uma neta de Seir. E finalmente agora ele vai morar na casa do sogro. Percebam o perigo do casamento misto? Desde o início deste casamento, qual foi a preocupação e a tristeza de Isaque? A tristeza de sua esposa Rebeca, que Esaú havia casado com 2 mulheres cananitas, mulheres ímpias. E aqui nós percebemos o motivo desta tristeza. Não era uma implicância, porque se elas fossem mulheres estrangeiras, mas convertidas ao Senhor, tal como se tornou Ruth, por exemplo, ou Raabe, que era uma cananita, não, mas ao invés de Esaú influenciar estas mulheres, elas conquistaram o coração de Esaú, tal como fariam mais tarde as esposas gentílicas de Salomão. Elas o influenciaram, ao ponto dele abandonar a terra da promessa, o Deus de seus pais, para ir para a terra de seu sogro, para habitar nas tendas de Seir, para ter um modo de vida semelhante à família de suas esposas. Não ser um homem que era pastor de rebanhos, mas se tornar um homem guerreiro que roubava e expropriava os mais fracos. Veja por que os seus pais se entristeciam tanto com este casamento. E veja por que você, pai, deve se preocupar com o casamento de seus filhos, para que eles não se casem com pessoas que não são servas do Senhor. E quando eu digo servo do Senhor, não estou dizendo membro de igreja, porque
Tem muito membro de igreja que não serve ao Senhor, apenas frequenta a igreja. Eu estou dizendo pessoas que têm compromisso com Deus, que têm um coração piedoso. Nós devemos desejar que Deus nos dê filhos piedosos, que se casem com pessoas piedosas, para que preservemos uma geração de piedosos. Esse é o plano do Senhor, conforme o Senhor revela através do profeta Malaquias, quando denuncia o pecado dos casamentos mistos, dizendo que o povo, quando se juntou com mulheres estrangeiras, adoradoras de ídolos, frustrou o plano de Deus de suscitar uma descendência piedosa na terra. O casamento não foi instituído apenas para suprir nossa solidão e nos dar alegria, prazer. Não foi instituído apenas para a multiplicação de seres humanos através de famílias. O casamento foi instituído para a glória de Deus, pela propagação da sua imagem, através de famílias piedosas que gerem filhos que também temam ao Senhor. Porque a promessa do Senhor, como pregou o apóstolo Pedro em Pentecoste, é para nós e para os nossos filhos. Mas veja, ele se junta a esta mulher. E também os seus descendentes vão se juntando àquela família. Quem é essa Tina? No versículo 12 ela é revelada. Diz lá, Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Então eles começam a se casar. Estes casamentos demonstram que começaram a ocorrer alianças entre a família de Esaú e a família de Seir. E não apenas a aliança, começa a acontecer uma mistura. Esaú, ao buscar influência, ao buscar reconhecimento no mundo, ele sucumbe à tentação de se tornar semelhante aos mundanos. E com isso, a linhagem de Esaú foi incorporada à linhagem de Seir. Por que então a genealogia deste homem Seir, deste cananita, está aqui no meio da genealogia de um descendente de Abraão? Porque Esaú e Seir se tornaram um. As pessoas, meus irmãos, às vezes chegam ao desatino em seu pecado e na sua tentativa de tentar ao Senhor. Pastor, eu vou casar com fulano, mas que problema tem isso? Meus irmãos, se o casamento é tornar dois em um, é fazer com que dois sejam uma só carne, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas, entre os filhos de Deus e os filhos deste mundo? O que acontece com a descendência de Esaú é que ela vai se corrompendo, até se tornar totalmente mundana. Esaú e Seir se confundem como se fossem um só. Eles são o mesmo, o peludo Seir, o peludo Esaú. O texto termina nos versículos 29 e 30, nos dizendo que os filhos de Seir são príncipes, assim como nos diz o texto a partir do verso 15 a 19, que os filhos de Esaú eram príncipes. A palavra príncipe aqui não é no sentido da monarquia. Na monarquia, o príncipe ou o rei é aquele que governa e há uma sucessão em que cada um governa após a morte do outro. Mas aqui, príncipe, a palavra usada é um chefe tribal ou chefe de um clã, que governavam suas vilas ou pequenas cidades-estados ao mesmo tempo. Então a ideia é de que tanto Esaú e da mesma forma Seir conseguiram sucesso, porque eles constituíram famílias que são regidas por filhos poderosos, que governam e influenciam sobre outros. Esaú teve netos que formaram uma liga de 12 príncipes, governando em Seir. E Seir teve filhos, 7 filhos, que também governavam em suas montanhas como 7 príncipes. Nós sabemos que essa história não acabou bem, mas a Bíblia não nos conta os detalhes. Quando esta união, que se tornou até uma união sanguínea, porque eles casaram entre si, tiveram filhos, se aparentaram, mas quando esta união se rompeu, quando os 12 príncipes de Esaú se levantaram e destruíram, conforme diz Deuteronômio 12, os 7 príncipes de Seir. A Bíblia não nos diz isso, mas a Bíblia faz questão de nos informar que, embora Gênesis 36, ao mostrar o brilho falso do mundo, a influência, a riqueza, o poder deste mundo possa parecer atraente, lembre-se, meus irmãos, daquilo que eu disse quando eu comecei a explicar este capítulo e a pregá-lo.
nós estamos passeando num cemitério. Os túmulos, os mausoléus podem ser adornados, cheios de bronze, de granito e de mármore, mas eles são habitados por morte e corrupção. Há um brilho, mas esse brilho vai se esvair. A primeira lição que devemos aprender, portanto, deste texto, é que a aparência do mundo é sempre um ídolo. A aparência do mundo, ela chama a atenção, ela busca influenciar as pessoas, ela faz com que os desejos cobiçosos do coração sejam despertados, ela dita moda, ela deixa a sua marca, ela tem o seu legado, mas ela não passa de um ídolo. E o que é um ídolo? Tudo aquilo que os homens amam e colocam no lugar de Deus. Tudo aquilo que os homens confiam que pode lhes dar prazer, satisfação, alegria, quando na verdade somente Deus pode nos dar estas coisas. Ídolos não passam de poderes malignos que nos iludem e nos afastam do Senhor. A influência do mundo é um ídolo. Os homens tais como Esaú, quando são ambiciosos e desejam conquistar para si, como Esaú obteve uma terra para si, movido por esse desejo de conquista, mostram que seu coração não crê em Deus, não confia em Deus. Porque a promessa de Deus não era que eles conquistariam terras. A promessa de Deus a Abraão é: eu te darei a terra da tua possessão. Esaú não esperou a promessa de Deus, ele conquistou sua própria terra. Em segundo lugar, meus irmãos, este texto, e isto nós vamos vendo ao longo das Escrituras, desde Gênesis até o Novo Testamento, este texto nos aponta para o perigo deste pecado, que é tido como um pecado pequeno, pouco grave, inofensivo, do casamento misto. O casamento misto é algo grave, porque não significa que alguém que se case com um ímpio vai desviar, mas a sua linhagem tem grande chance de se desviar. A influência mundana sobre sua família será muito forte. Quando você casa com alguém simplesmente para satisfazer sua paixão, seu amor, seus desejos, não ouvindo o alerta de Deus em relação ao perigo do casamento misto, você está colocando a sua vontade acima da glória do Senhor e do cuidado devido para com a sua posteridade. Veja, meus irmãos, que Esaú foi criado nas tendas de Isaac. Teve um pai e uma mãe amorosos, que tiveram um casamento estável. O único patriarca que se manteve apenas com uma esposa e que amou aquela esposa de todo o seu coração. Esaú era um filho muito amado pelo seu pai, até exageradamente amado. Ele recebeu o sinal da aliança, que foi a circuncisão. Ele foi instruído a respeito das promessas da aliança. Ele conviveu com aquele ancião tão piedoso que era seu avô Abraão. Mas Esaú preferiu seguir o seu coração pecaminoso e buscar prazer no mundo. E por isso toda a sua família se perdeu. O descendente mais notável de Esaú, no Novo Testamento, você sabe quem é? Herodes. Herodes é um descendente de Esaú. De Esaú procede o homem que tentou matar o nosso Senhor Jesus quando ele ainda era um bebê. Vejam, meus irmãos, que situação terrível. De um filho da aliança virá um perseguidor do prometido de Deus. Em terceiro lugar, as alianças do mundo sempre terminam mal. Vejam, Esaú casa-se com uma neta de Seir, ele dá seu filho em casamento a outra neta, ele faz alianças com aquele povo, eles deviam viver tão bem, né? Imagine os churrascos que eles faziam depois de assaltarem os pobres coitados e suas caravanas, depois de roubarem tesouros daqueles que mercadejavam entre a Arábia e o Egito, e eles faziam aquele churrasco, aquele banquete, regado a muito vinho, comemoravam, se abraçavam, mas um dia, numa destas festas de família, e aqui eu estou elucubrando apenas para chegar naquilo que a Bíblia diz que de fato aconteceu, eles entraram em uma terrível inimizade.
e eles se engalfiaram e eles se mataram. Os filhos de Esaú prevaleceram, e diz o texto, eles eliminaram, eles mataram todos os seus parentes de Seir. Cuidado com as alianças com o mundo. Esse povo é tão gente boa aqui da faculdade, é um povo legal, povo divertido, o povo bom. Cuidado com esse povo bom. Cuidado. Não, a família nossa, eles não são crentes, mas é um pessoal bom. Cuidado com a sua família se eles não são crentes. Cuidado. Até com a sua família se eles não são do Senhor. Porque ali, quando está todo mundo reunido, todo mundo alegre, todo mundo é amigo, mas depois começam as intrigas, as fofocas, pede emprestado e não paga, confusão, adultério, e das melhores famílias saem às vezes os piores crimes. Cuidado. Não se misture com os mundanos, não se misture com o mundo. Relacione-se, mas não se misture. E por fim, os crentes devem aprender, meus irmãos, a confiar em Deus, a esperar em suas promessas. Esaú se tornou uma nação 150 anos antes de Israel. Quando Israel estava sendo libertado do Egito, Esaú já era uma nação, há 150 anos. Quando Israel se constitui uma nação, 40 anos depois do Êxodo, através do ministério de Josué, Esaú já era uma nação há quase 200 anos. Parece que ele levou vantagem, né? Mas não, ele precipitou. Ele abandonou a promessa, ele abandonou as tendas de Abraão e de Isaque, ele se afastou de Deus, movido por sua cobiça, e por isso sua família se tornou uma família apóstata, sem fé no Senhor, sem salvação. Muitas vezes, meus irmãos, isso aconteceu com o povo de Israel, e muitas vezes isso acontece conosco. Nós confiamos em nossas estratégias, em nossas ideias, em nossa maneira de agir, ao invés de esperarmos em Cristo, de esperarmos em Deus e em suas promessas para nós. O mundo tenta nos seduzir a andarmos depressa, a darmos um passo precipitado, a não aguardarmos o que Deus tem para nós. Mas aqueles que são crentes, eles são prudentes, eles aguardam no Senhor, porque eles sabem que no momento certo o Senhor age e que as promessas de Deus, elas não falham. Portanto, meu irmão, se você está ansioso, aquieta o teu coração, espera no Senhor, não precipite, porque Ele não falha. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Fiquemos de pé, vamos